Primeiro dar boa noite a todo mundo que está aí, já vi colegas, amigos, familiares. Então, graça e paz a todos vocês. Com muito temor e tremor no meu coração que eu estou aqui. Não é fácil, mas a gente sabe que a obra é feita pelo Espírito Santo que habita em nós. Né? A Cris, quando falou que eu sou psicóloga, né? A maioria aqui sabe que eu sou, mas eu estou aqui hoje para falar com vocês. Não, óbvio que o conhecimento da psicologia está dentro de mim, não dá para separar. Então, óbvio que vai ter momentos, mas eu estou aqui como serva do Senhor, como filha do Deus vivo, né, para compartilhar com vocês do fruto, né, que eu tenho experimentado. Né? A dor não é a sua identidade, né? E eu estou aqui para falar, né, uma pessoa que conhece a dor, né, do abandono, da traição, do divórcio, né, da perda de familiares pela pandemia, da perda de um filho. Então, eu não estou falando isso para me vitimizar ou para me colocar em nenhum lugar em especial. Eu sei que todo mundo que está aqui também passa pelas suas dores. E eu também passo, né? Sendo serva de Deus, sendo psicóloga, né? Eu passo pelas mesmas dores que todo mundo passa. Né? E isso não é a minha identidade, nem é a sua identidade. Né? E para dizer para você que aquilo que eu vou compartilhar aqui é fruto, né, daquilo que eu tenho experimentado. Não é um conhecimento teórico, não é uma demagogia, não é um conhecimento científico, mas é daquilo que a gente tem sido provado dia após dia, e eu tenho certeza que você que também está em casa, também tem provado nas suas lutas, nas suas perdas, nas suas dores, né, de que a dor não é a nossa identidade. E eu espero que o Espírito Santo ministre ao seu coração, que você esteja aberto agora, aquilo que ele quer ministrar ao seu coração, porque é ele quem vai ministrar nessa hora, em nome de Jesus. E quando a gente fala que a dor não é a nossa identidade, a gente precisa então se voltar para qual é então a minha identidade. Se aquilo que eu vivo, né, o que eu perdi, o meu luto, né, as circunstâncias difíceis, não é quem eu sou, então quem eu sou? Então fica muito mais fácil da gente compreender que as minhas lutas, as minhas dores não fazem parte da minha identidade quando eu sei quem eu sou. Né? E quando a gente fala de identidade, muitas pessoas lembram daquele documentozinho, né, da identidade, quando eu trouxe até a minha aqui, ó. Ninguém gosta nem da foto, né? Tapar a minha aqui, ó. E a identidade, o que é a identidade, né? O documento. A identidade diz o nosso nome, quem a gente é. Ela diz de onde a gente veio, porque tem aqui a cidade. Ela diz o nome dos nossos pais, não é verdade? E se a gente for trazer isso, né, para o reino espiritual, quem somos nós? Né? De onde viemos? De quem viemos? De quem somos filhos? Então a gente precisa se apropriar da nossa identidade para a gente não confundi-la com a nossa dor, para a gente não confundi-la com aquele momento difícil que a gente está passando. E aí eu convido você, se você tiver uma Bíblia, que eu passeio muito pela Bíblia, tá, gente? Se você não tiver uma Bíblia, anota os textos para no momento oportuno que você tiver, você poder meditar com calma. E a Bíblia lá em Efésios 1:4, então de onde a gente veio, já que a gente está falando de identidade, e na identidade está falando lá de onde a gente veio, né? E na palavra, em Efésios 1:4, diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Esse versículo está dizendo que antes que Deus criasse o mundo, lá em Gênesis, haja luz, antes disso, ele já tinha nos escolhido nele. Então, a nossa origem, né, a nossa identidade, de onde eu vim, está na identidade, né? A nossa origem, ela não correspondente à nossa experiência aqui na Terra. Então, não sei quantos anos vocês têm. Eu tenho 35, estou revelando minha idade aqui. Mas a minha história ela não começa há 35 anos atrás.
Porque Deus já havia me escolhido antes que ele criasse o mundo. E ele fez isso com cada um de vocês que estão aqui. Antes que você nascesse nesse plano terreno, você já foi escolhido por Deus. Então, pensa aí de onde você veio. Pensa aí quem você é, trazendo isso para a nossa identidade em Deus. Em Gênesis, que a gente conhece lá a história, né, de quando Deus criou o homem, aí falando de quando o homem veio para a Terra, que Efésios 1:4 está falando de antes do mundo ser criado, né? Mas lá em Gênesis 1, versículo 7, fala assim, 2:7, fala assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, o fôlego de vida, o que deu vida a Adão nessa terra, foi o Espírito do próprio Deus. Jó 33:4, se alguém quiser olhar lá, não vou folhear tudo que eu anotei, que eu anotei muitos versículos. Mas Jó 33:4, se alguém quiser anotar ou quiser ver, Jó fala disso, que o fôlego de vida é o Espírito Santo. E se a gente andar um pouquinho mais para cima, em Gênesis mesmo, 1:27 fala: criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, a nossa origem é Deus. Então, Efésios fala que antes que o mundo fosse criado, ele nos escolheu nele. Gênesis fala que nós viemos à vida com o fôlego de vida do Espírito do próprio Deus e que viemos da imagem dele próprio. Então, tenha na sua mente que a sua origem é o próprio Deus. Dele viemos. Então, aqui na identidade, onde está escrito aqui, de onde eu vim, de onde eu nasci, trazendo para a nossa realidade aqui, nós viemos de Deus. E isso faz muita diferença quando a gente começa a caminhar com essa mentalidade nessa terra aqui. E qual é o nome do nosso pai? Isso também está escrito lá na identidade, né? Então, fala da nossa origem, de onde a gente veio, e também fala o nome dos nossos pais na identidade. E lá em Efésios 1, onde a gente estava, a gente leu 1:4, mas o 1:5, o versículo seguinte, diz que em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, o nosso Pai que nos adotou como filhos é Deus. Né? A palavra de Deus também diz em outro versículo que o Espírito Santo, ele testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, pensando na nossa identidade, a nossa origem é Deus, o nosso Pai, a nossa paternidade, né? A nossa filiação é Deus. Então, isso faz parte da gente entender a nossa identidade. Da gente entender que a minha dor não é a minha identidade. Porque a minha identidade está no Deus que me criou, a sua imagem e sua semelhança, antes que o mundo fosse pensado. Só que com a queda, né, do homem, lá Adão e Eva, com a queda, com o pecado, nós somos separados dessa identidade original, né, dessa origem lá. Né? O pecado, ele nos tirou dessa identidade, nos tirou desse lugar. E hoje, Colossenses 1:15, se você quiser abrir aí junto comigo, Colossenses 1:15, vai dizer que nós só conseguimos reencontrar a nossa identidade, né, quando nós estamos enxertados na pessoa de Cristo Jesus. Porque com a queda, o pecado nos tirou dessa identidade original. Essa que eu falei no início, né? Antes da fundação do mundo, Deus nos pensou em nós. Lá no Jardim do Éden, o Senhor criou Adão à sua imagem, à sua semelhança. Né? O Espírito, o fôlego de vida foi o Espírito de Deus sobre, né, sobre Adão. Mas com a queda, essa identidade original ela foi, né, quebrada.
Mas hoje nós podemos nos reencontrar novamente com essa identidade na pessoa de Jesus. Jesus, ele reconcilia a gente com a nossa identidade original. Então, Colossenses 1,15 vai falar assim, ó, ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, lembra a imagem que Deus nos criou dele? Então, Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Então, ele é o primeiro, então isso significa que nós também viemos depois dele, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E se a gente continuar aí, a gente vai vendo a supremacia de Cristo em todas as coisas. Então, tudo converge em Cristo hoje. Então, a nossa identidade hoje, original, ela é reconciliada na pessoa de Cristo Jesus. Né? E isso faz toda a diferença. Então, é preciso que hoje exista um novo nascimento. 2 Coríntios 5, 17 vai falar disso, né? Da nova criatura, do novo nascimento em Cristo Jesus. Para que a gente possa, né, nascendo de novo, ter novamente a nossa identidade original. Porque longe de Deus, não é possível a gente desfrutar da nossa identidade original. Porque foi Ele quem criou. Então pensa, né, em alguém que criou algo para um propósito, para um fim. Só que aquele algo não é usado para aquele propósito, para aquele fim. Então, ele não consegue, na sua plenitude, funcionar. Ele não consegue, na sua plenitude, se entender, se encontrar, saber quem ele é. Isso só é possível hoje, através de Cristo Jesus. Né? E eu não sei para quem eu estou falando, se eu estou falando para pessoas aqui que, de repente, não aceitaram a Jesus ainda, né? E existe um lugar em Cristo onde é possível a gente viver a dor e não confundi-la com quem a gente é. E não confundi-la com quem nós somos. Né? E a identidade, então, que a gente falou um pouquinho, tem muita coisa que a gente vai falar sobre identidade. Falei um pouquinho para a gente poder entrar na parte da dor. Que hoje a gente está falando que a dor não é a nossa identidade. Então, eu preciso compreender qual é a minha identidade, então, para que eu não confunda ela com a minha dor. Né? Então, enquanto você não entende quem você é em Deus, você vai confundir a sua dor com a sua identidade. Porque a dor ela vai tomar o foco da sua vida, ela vai tornar o centro, porque a dor dói. Dói muito. É difícil você fazer e funcionar quando você está sentindo dor. Então, se você não tem a mentalidade de quem você é, como nós falamos aqui agora, você só vai viver em função da dor. Você vai ficar em torno dela. Essa dor ela vai, né, te aprisionar. Porque você não sabe quem você é, de onde você veio, para onde você vai, qual o sentido disso tudo. Então, a primeira coisa, a gente precisa se apropriar de quem nós somos. Então, você não é a sua dor, porque a identidade diz respeito a quem somos, e não ao que acontece conosco, e nem aquilo que nós fazemos. Então, você não é o que você faz, você não é o que acontece com você. Você é quem você é. E a palavra de Deus está repleta, e aí eu não posso falar todos os versículos, senão a gente vai ficar a noite toda aqui lendo a Bíblia, mas a palavra de Deus fala muita coisa do que nós somos. Né? A Bíblia diz que nós somos filhos, a Bíblia diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, tudo que você é. Né? Somos embaixadores de Cristo, a Bíblia diz, isso é a nossa identidade. Né? Então, o que um embaixador faz? Ele vai para uma terra estrangeira representar aquele país. E nós, como embaixadores de Cristo, somos aqueles que estamos numa terra estrangeira, e a gente precisa enxergar essa terra como uma terra estrangeira, que não é aqui a nossa casa. Isso muda muito a perspectiva da dor, entender que não é aqui a minha morada, não é aqui a minha casa, eu estou aqui de passagem, eu estou aqui peregrinando com o propósito de representar a Cristo aqui
porque dele eu sou embaixadora, e dele você é embaixador e embaixadora. Então, isso faz parte da minha identidade. Ser embaixadora de Cristo, ser geração eleita, ser filha de Deus e manifestá-lo nessa terra. Então, se isso é a minha identidade, aquilo que eu passo não pode se confundir com a minha identidade. Porém, apesar da dor não ser a minha identidade, a dor ela tem um papel muito importante que contribui muito para nos revelar e para nos aproximar da nossa identidade. Então, é uma linha tênue para a gente entender que o que eu passei não diz respeito a quem eu sou, mas o que eu passei ou o que eu estou passando me aproxima de quem eu sou, né? E isso faz a gente ter uma outra relação com a dor. Então, a dor, ela revela o nosso coração. A dor, ela expõe as nossas fraquezas. E aí, quando a gente se depara com isso, a gente percebe, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas quantas vezes, quando meu coração é revelado, ou quando minhas fraquezas são expostas num momento difícil, eu fico com vergonha de mim mesmo, eu falo, meu Deus. Às vezes a gente acha, né, que a gente, né, isso aqui eu já sei, a gente não sabe de nada. E são esses momentos difíceis, esses momentos de dor, que o nosso coração é revelado, né, que vem para fora muita coisa que a gente às vezes não via da gente mesmo. E a gente não tem outra saída que não seja se entregar ao Senhor e deixar Ele fazer a obra em nós, né? Então, muitas vezes, a dor é um instrumento de cura na nossa vida. A dor parece que é uma coisa ruim, né? Mas na perspectiva de Deus, a dor, ela traz cura, a dor, ela traz alinhamento, a dor, ela nos reposiciona, a dor nos amadurece, a dor nos faz nos aprofundar em Deus. Então, a dor tem propósito. Em Deus, a dor tem propósito. E quando a gente consegue compreender isso, a gente consegue abraçar a nossa dor. Em vez de ter revolta da dor, em vez de brigar com as nossas dores, a gente consegue abraçá-las e consegue extrair tudo que a gente pode extrair de precioso desse momento de dor. E que só acontece nesse processo da dor. Quando a gente conhece a história lá, a historinha da ostra, né? Que ela produz a pérola quando ela é machucada, quando ela é ferida. E é isso. Quando nós passamos por momentos difíceis, são momentos preciosos, vividos em Deus, daquilo que a gente pode experimentar da parte dele, né? Então, assim, é muito importante que a gente não resista à dor, que a gente não se revolte com a dor, mas que seja um momento de total entrega a Deus, falar, Deus, eu não sei o que fazer, eu não entendo, eu não sei como eu vou passar por isso, mas eu estou aqui entregue para que o Senhor faça o que o Senhor quiser. Então, não resista à dor. Deixe a dor doer. Porque se a dor não doer, ela não cumpre o propósito dela. Se a gente fugir dos processos de dor, se a gente fugir desse momento que eu sei que é sofrido, dói, a gente sofre, mas se a gente fugir deles, a dor não cumpre o propósito dela. Isso eu posso falar tanto biblicamente como na psicologia. A gente fala o quanto é importante as pessoas viverem os processos, né, das emoções que elas estão sentindo. Então, se você está triste, você precisa chorar, você precisa viver essa tristeza da maneira, né, cada um responde à tristeza ou ao luto, né, a dor a gente não compara, a dor a gente acolhe, então cada um tem uma maneira de vivenciar a sua dor, mas é importante que ela seja vivenciada. Por exemplo, se a gente for falar do aspecto neurobiológico, a tristeza é uma emoção processada no meu cérebro e quando eu sinto essa emoção, acontece um processamento que me leva a ficar mais introspectivo, me ajuda a ficar mais recolhido, para que eu possa, naquela vivência daquela dor, daquela tristeza, superar, elaborar aquilo que aconteceu, para que eu possa seguir.
Então, viver os processos da dor, os processos das dores, é importante. Só que é importante em Deus, né? Para que a gente não misture com quem a gente é. Então, você não é o seu luto, você não é o seu diagnóstico, você não é, de repente, a sua conta bancária, que às vezes hoje está numa situação difícil. Você não é isso. Você é eterno, né? É um espírito vivendo uma experiência humana, né? Que vai passar em algum tempo. E a gente precisa compreender o propósito de cada coisa. E falando sobre isso, né? Que a dor, ela tem propósito em Deus, né? Eu falei que às vezes ela nos revela as nossas fraquezas, ela nos aproxima, ela nos reposiciona, nos alinha. E uma das coisas é mostrar a glória de Deus, né? A dor também, ela revela a glória do Pai. Mas para isso a gente precisa submeter essa dor a Ele. E eu falo que não existe lugar de maior dependência que esse lugar, né? Que é quando Deus tira tudo no qual você pode se segurar. Qualquer coisa onde você deposita alguma expectativa, alguma segurança, quando você acha que você não vai conseguir, quando você acha que você não vai vencer, é esse lugar onde você não tem que se apoiar que você vê que Deus é tudo que você precisa. Aquela história da tua graça, né? A minha graça te basta, né? Que Paulo fala, a minha graça te basta. E a gente só consegue experimentar e descobrir dessa revelação da graça quando a gente não tem mais nada para se apegar. Quando a gente só tem Deus. E é o momento de dor, são esses momentos, né, em que a gente não tem nada a se agarrar que não seja Ele. E não é porque nós somos cristãos que nós não vamos ter momentos de dor. Nós não estamos imunes às dores. Pelo contrário, eu diria, né? Que a Bíblia, se você for ler, né, o Novo Testamento, por exemplo, oi, Ana Paula, vai estar cheio de revelação do quanto os filhos de Deus passam por sofrimentos. Então, não tem por que eu pensar que porque eu tenho Deus e acontece uma coisa ruim comigo, é porque Deus me abandonou, ou é porque Deus está me punindo, ou porque a minha fé é muito pequena. Quando a palavra nos mostra que o próprio Jesus abandonou sua coroa para ir para a cruz. E ao aceitá-lo no nosso coração, a gente faz a mesma coisa. A gente abandona a nossa coroa para ir para a cruz. Porque ele fala, né? Pega a sua cruz e siga-me. Então não é porque somos cristãos que não vamos sofrer. Porque na palavra, se somos cristãos, que estuda a palavra, que conhece a palavra, a gente vai entender que a nossa vida aqui nessa terra, né, existem as dores. Então, lá em Filipenses 1:29, diz assim, deixa eu achar aqui. Todas as vezes que a gente vai abrir a Bíblia assim, né, para todo mundo, os livros somem da Bíblia da gente, vocês já perceberam? Vamos lá. 1:29, Filipenses 1:29 fala: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Então, gente, aqui está falando que não é um privilégio, que não é só crer. A nós foi dado o privilégio não só de crer, mas de participar dos sofrimentos de Cristo. Tem um outro versículo que eu parei de anotar porque era tanto versículo, senão a gente ia ficar aqui só folheando a Bíblia, né? Mas tem um versículo que fala que nós somos participantes da ressurreição de Cristo. Então, todos nós sabemos que a morte hoje é um dia, né, que muitas pessoas estão vivenciando o luto, né, daqueles que se foram. Então, nós sabemos que a morte, ela não tem poder, né, sobre aqueles que estão em Cristo, porque nele nós somos ressuscitados, mas nós somos participantes, tem um versículo na Bíblia que fala que nós somos participantes da sua ressurreição, mas somos participantes dos seus sofrimentos também, né? Então, porque somos cristãos, talvez, vamos passar por situações
que às vezes outras pessoas nem vão passar. Às vezes a gente compara, poxa, eu tenho fé, eu vou à igreja, eu conheço a Deus, eu sou uma filha obediente, estou passando por isso, e as pessoas lá, olha só, né, não passa por isso. Então, às vezes, até por sermos cristãos, e se a gente quiser, se a gente pede, às vezes a gente faz umas orações que a gente não sabe em que vai dar, mas a gente pede em oração. Senhor, eu quero ser parecido contigo. Jesus, que o Senhor cresça, eu diminua. Nós oramos a Deus. Eu quero conhecer mais de Ti, eu quero amadurecer na minha fé. Então, nós vamos ser provados, nós vamos passar por situações que nos faz, né, expressar a Cristo aqui na Terra, porque esse é o propósito de todas as coisas. 1 Pedro 4 também diz assim. 1 Pedro 4, 2, do 19 ao 24, diz assim. 19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Então, todos aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus. E a gente sabe outros versículos que Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci ao mundo. Então, nós não somos desavisados que vamos sofrer, né? As dores, elas não podem nos pegar de surpresa, como se eu não fosse passar por aquilo. Não estou dizendo que é bom passar, porque não é. Vai doer, a gente vai chorar, a gente vai sofrer, a gente vai passar pelos processos que tem que passar, são necessários, mas em nenhum momento Deus nos deixou desavisados de que nós iríamos passar por dores, que Ele próprio passou e que nós também vamos passar. E que nem e essas dores não significa que é algo de ruim. É ruim sentir, mas o fruto dela, aquilo que essa dor produz em nós, né, é peso de glória, como diz a palavra, né? Não há, né, sofrimento do tempo presente que se compare à glória que há de ser revelada. Então, irmãos, a gente precisa se apropriar da palavra para a gente poder enfrentar nossos tempos de dores, né? Então, em Deus, nós entendemos também que a dor, ela não é uma punição. É óbvio que tem dores que a gente passa como fruto das nossas escolhas, porque também a lei da semeadura, ela existe, né? Da semeadura e colheita. Mas as dores não são frutos de uma punição de Deus, né? Lá anotei aqui, João 15, Jesus começa dizendo: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo aquele que estando em mim não dá fruto é cortado e lançado fora. Mas aquele que dá fruto, ele é o quê? Podado. E as podas, elas doem. Poda significa que coisas vão embora. Poda significa que eu vou perder pessoas, perder coisas, perder talvez relacionamentos. As podas são para aqueles que dão fruto, diz lá em João 15. Então, a dor não é um momento de punição, de castigo de Deus. Mas talvez se você está aqui, está passando por um momento de dor, talvez seja um momento da sua poda, para que você cresça e dê mais fruto ainda, né, daquilo que você tem vivido. Mas isso, gente, é para quem está em Deus, né? Em Deus tudo coopera para o bem. A gente fala esses jargões bíblicos, né? Quando alguém passa por um momento de dor, a gente tem a mania de repetir: não, tudo coopera para o bem, calma, tudo coopera para o bem. Mas tudo coopera para o bem de quem? O versículo ele continua: daqueles que amam a Deus. Não é toda dor que vai cooperar para o bem. É a dor daqueles que amam a Deus. E quem ama a Deus? Não é quem diz que ama. Não, eu amo a Deus. Não, claro que eu amo a Deus. Imagina, eu não vou amar a Deus. Mas a palavra diz que quem ama, Jesus diz, aquele que guarda os meus mandamentos são aqueles que me amam. Então, aqueles que têm o meu mandamento e os guardam são os que me amam.
Então, amar a Deus diz respeito a um lugar de obediência. Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam, mas daqueles que amam nesse entendimento de que estão num lugar de obediência em Deus, de dependência, de confiança. E se você hoje não está nesse lugar, eu te convido a entrar nesse lugar, porque só nesse lugar é possível a gente passar pelas dores desse mundo. Se não for nesse lugar, onde tudo coopera para o bem, de dependência, de obediência, de entrega, a dor vai nos sufocar, a dor vai nos matar. Mas na mão de Deus, a dor não vem para matar. A dor, ela vem para a gente crescer. A dor vem para curar. A dor vem para reposicionar. A dor vem para alinhar. Mas se não for nesse lugar, a dor não vai cumprir esse propósito. Então, eu te convido hoje, ou a voltar, se você precisa se reconciliar, né, para esse lugar, ou se você nunca esteve nesse lugar, conhecer esse lugar, né, que como a gente começou aqui falando, né, eu conheço esse lugar de dor, e eu só posso dizer que só é possível sobreviver a esse lugar se for em Deus. Não existe ciência, não existe teoria, não existe outro lugar que é possível a dor cumprir o seu propósito, né? E a Bíblia diz em Apocalipse, né, 21, que haverá um dia que essas dores vão passar. Então, a dor não é para sempre, né? Eu não estou aqui exaltando a dor como se fosse, mas para esse tempo, nós precisamos passar pelas dores, porque elas têm um propósito, né? Em Deus, elas têm um propósito. Mas haverá um dia que toda lágrima será enxugada e estaremos num lugar aonde não haverá mais dor. Lá não haverá mais dor. E é caminhando para lá, com os olhos fixos na eternidade, que nós conseguimos sobreviver às dores que nós passamos aqui nessa terra. Então, querido, tirar o foco, né? Nós somos muito autorreferentes. A gente acha que tudo tem a ver com a gente, né? O ser humano é autorreferente, como se tudo acontecesse por causa dele. Então, se eu sou abençoado, eu recebo uma bênção, eu consegui um emprego novo, eba, Deus está me abençoando, eu devo ser uma filha muito boa. Não tem a ver com você, não. E se você está passando por um momento difícil, de dor, de tristeza, aí você pensa, meu Deus, eu sou uma filha desobediente, ou Deus não gosta de mim, Deus não me ama, ou Deus me abandonou. Não tem a ver com você também. Nem a dor que você passa tem a ver com você. Tem tudo a ver com Deus. Tem tudo a ver com Jesus. A gente repete também esse jargão, tem tudo a ver com Ele. Mas será que no dia a dia eu vivencio as minhas dores com essa mentalidade? É uma renovação de mente que precisa acontecer para que eu consiga olhar para a dor e entender, tem tudo a ver com ele. Gente, a gente passa pela dor por outra expectativa, por outra perspectiva, quando eu entendo que tem tudo a ver com Jesus. Você não está sofrendo por sua causa, no sentido de que você merece passar, de que você precisa passar, de que Deus não gosta de você, de que Deus te abandonou. Não, você está passando porque isso tem a ver com o propósito dele. Né? Então, sair desse lugar de autorreferência, de foco na dor, mas no propósito, no fim para o qual ela vai nos levar, vai nos fazer enfrentar de maneira diferente. Né? E tem um versículo em Tiago 1, eu vou ler na versão da Bíblia a Mensagem, que não é uma versão que eu costumo usar muito, mas esse versículo eu quis deixar aqui nessa versão. Tiago 1, 2 e 3 fala assim: amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de Deus. Gente, olha,
aqui está dizendo que a dor, as aflições, elas são um presente, elas são dádivas, quando a gente consegue olhar pela perspectiva de Deus, para que elas vieram. E lendo esse versículo, eu me lembro exatamente do dia que eu e meu marido, depois de enterrarmos o nosso filho, no mesmo dia saímos do enterro dele, viemos para a casa da minha tia, tomamos um banho, deitamos na cama, ficamos num silêncio e de repente nós olhamos um para o outro e falamos assim: isso que nós estamos passando é um privilégio. Eu não me esqueço disso. É um privilégio. Humanamente falando, e eu aqui falando com vocês, humanamente falando assim, mas que doideira, né? Mas somente a mente de Cristo, somente com a mente de Cristo, a gente consegue ter essa perspectiva da dor. Porque a Bíblia mostra, gente, as maiores mensagens que Paulo escreveu de amor, de esperança, foi dentro de uma prisão. Então, a nossa dor carrega uma mensagem. A sua dor é uma mensagem. A minha dor é uma mensagem. Então, as dores que eu experimentei, tenho experimentado, ainda estou no processo de dores, né? Ainda estou elaborando algumas dores, elas são nossa mensagem para dizer, e eu digo isso para você hoje com toda a propriedade que Deus me deu em relação àquilo que Ele me deu para ser provada nessa terra. A dor não veio para te matar, a dor não veio para que você pense que você está sozinha, que Deus te abandonou. Não, querido. Na perspectiva de Deus, a dor se torna um presente por causa daquilo que ela gera, por causa daquilo que ela produz. É como uma mulher que está em dores de parto que gera uma vida. A partir daquelas dores do parto, uma vida é gerada. E assim são as dores na nossa vida. Se a gente permitir, se a gente não resistir àquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, através das dores, vida será produzida a partir das nossas dores, assim como uma mulher que está em trabalho de parto, né? E em Deus existe consolo para toda dor. Não existe dor maior ou tão grande que possa se comparar com o tamanho do consolo sobrenatural do Espírito Santo que habita em mim e habita em todos aqueles que aceitaram Jesus. Então nós temos o consolo aqui, ó, dentro. Às vezes no momento de dor, porque a dor em alguns momentos são momentos solitários, e não porque as pessoas nos abandonaram, mas porque a gente precisa viver aquele processo sozinho em Deus, na solitude com Deus. Não é solidão, porque em Deus ninguém está na solidão. Mas nós precisamos de momentos de solitude para que exista esse processo de dependência somente em Deus e não nas pessoas, não no que eu posso, aonde eu posso me apoiar, né? Então, o momento de dor, muitas vezes, vão ser momentos solitários, mas serão momentos em que você tem uma oportunidade que você não tem em outros momentos de conhecer algo maior, mais, né, de Deus. Porque Deus, ele não tem fim, ele é infinito, não tem tamanho. Então, quanto mais eu me aprofundo em Deus, mais eu tenho para onde me aprofundar. E esses momentos de dor são momentos de muita revelação, são momentos de muito crescimento em Deus. E eu espero que seja assim, né, na vida de todos que estão aqui, né, que vocês permitam que a dor produza em vocês aquilo que ela veio produzir e gerar. Porque se não for assim, vai ser só dor, né? Se você resistir e não permitir que a dor produza em você o que ela veio, o propósito para o qual ela veio, só vai te restar dor, só vai te restar o sofrimento. Mas se você permitir, né, nesse lugar de entrega, né, que a dor cumpra o seu propósito, a dor, né, a lágrima, o sofrimento, vai ser uma consequência, vai fazer parte, mas haverá algo muito maior,
haverá coisas muito mais sublimes, haverá uma plenitude. Na Bíblia fala que existe contentamento na dor, né? Eu nem li esse versículo aqui, mas 1 Pedro 5:9, já estou aqui em 1 Pedro. 1 Pedro 5:9 diz: resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Não é esse versículo, não. É Tiago 1. Eu li 1 Pedro, né? Aqui, esse versículo que eu li de 1 Pedro é dizendo que não é só você que passa pela dor, né? Aqui Paulo está encorajando as pessoas, dizendo que não desista não, porque os irmãos em todo mundo estão passando. E a gente, a mesma coisa. Quando a gente está na dor, parece que é só com a gente, né? Por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Querido, a dor ela vem para todo mundo, né? Cristão, não cristão, ela vem para cada um segundo o propósito. Tiago 1, 2 e 3, que é a parte que eu estava falando do contentamento, fala: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E aí vai falando, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então, considerem motivo de grande alegria passarem por provações. Existe contentamento, existe gratidão na dor, mas isso só é possível em Deus. Se eu falar isso para uma pessoa que não crê na Bíblia, uma pessoa que não conhece Jesus, ela vai falar: você é doida, né? Porque que lógica é essa? Existe alegria na dor, existe presente, existe privilégio na dor. Isso só é possível em Deus. E esse lugar em Deus também não é inacessível, porque quando alguém fala assim, parece assim: nossa, mas eu queria viver isso, essa coisa, em conhecer essa parte de Deus. Eu não conheço Deus dessa forma. Eu não consigo desfrutar de Deus dessa forma, né? Eu falo porque eu também já tive, mesmo na minha caminhada com fé, já tive tempo que eu achei que eu não... Existiam pessoas que viviam coisas de Deus que eu não era capaz de viver. Mas esse Deus que traz esse consolo sobrenatural, porque é sobrenatural, ele habita dentro de mim e dentro de você. Desde que eu aceitei a Jesus, o Espírito Santo está dentro de mim. Então, esse consolo sobrenatural, ele é acessível a mim todos os dias. O que eu preciso é desfrutar. E eu só desfruto daquilo que eu entendo. Então, às vezes nós não desfrutamos de algumas coisas porque não entendemos. E vamos entender como? Na palavra. E pedindo ao Espírito Santo que nos ensine, que nos revele, que nos traga uma renovação de mente, para que a gente possa entender que a nossa dor não é nossa identidade. Tem um versículo, não, uma frase do autor C.S. Lewis, não sei se vocês conhecem, mas é um autor que eu gosto muito. O John Piper, que é um pregador do nosso tempo, tem um livro chamado Sorriso Escondido de Deus. Se vocês não leram ou não conhecem, se alguém quiser, né, é uma ótima dica, porque fala muito sobre o sofrimento, fala muito sobre a dor. Foi um livro que eu li muito nesse meu processo de luto. E o John Piper, ele cita essa frase do C.S. Lewis que fala que a dor é o megafone de Deus. E é verdade. No momento de dor, é como se Deus estivesse gritando algumas coisas no nosso ouvido, no nosso coração, na nossa mente. Então, a dor, ela tem esse potencial, né, de revelar mais de Deus para nós. Nós ficamos mais sensíveis, nós baixamos a guarda, nós não vemos mais forças em nós. Por isso que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque quando eu vejo que não é em mim, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho forças, eu não sei como Deus faz, né? Então, a dor é esse megafone de Deus. E uma outra pessoa também falou uma frase, a Angel Fernandes, né, que é uma mulher que me confronta muito, porque ela passa por muitos processos de dor e ela ministra muito a respeito disso. E ela falou uma frase que me tocou profundamente e eu quero compartilhar, que talvez vá também te tocar profundamente nesse dia. Ela falou assim:
nós nos entristecemos com aquilo que vai, mas Deus se alegra com aquilo que ficou, né? Então, você que ficou, Deus se alegra com a sua vida, Deus se alegra com aquilo que Ele está fazendo em você e vai fazer através de você. Porque primeiro é em nós, depois através de nós. Então, é muito difícil eu crescer, eu conhecer coisas da parte de Deus e poder ministrar isso sobre a vida de alguém se eu não conheço, se eu não passei, né? Então, primeiro em nós, depois através de nós. Então, é possível ver Deus quando um filho se vai. É possível ver Deus quando um diagnóstico chega. É possível ver Deus quando as finanças apertam. É possível ver Deus se a gente ajustar o foco. E o foco precisa ser Jesus. A gente está aqui o tempo todo falando que hoje, em Jesus, nós podemos ter a nossa identidade original novamente resgatada, né? Então, é nele que é possível viver todas essas coisas que nós conversamos aqui e que, falando assim, parecem ser coisas muito fora da realidade. Mas em Jesus, tudo isso é possível. Na cruz, ele cumpriu o propósito dele. Então, foi a dor de Jesus que hoje trouxe vida a mim e a você. E hoje, as nossas dores, nós precisamos entregar a Deus para que elas possam também produzir vida em mim primeiro e através de mim, aos outros. Então, a vida que nós ganhamos na dor de Cristo Jesus, no sofrimento dele, hoje habita dentro de mim e através das minhas dores, eu vou permitir que essa vida transborde em mim e eu vou dar mais fruto ainda para que esse fruto alimente outros, né? Então, tem tudo a ver com Jesus. Tem uma historinha que eu ouvi que lembra quando Jesus ele vai entrar, eu acho que é em Jerusalém, né? Que as pessoas fazem uma festa porque acham que é o rei que eles têm expectativa, né? Que é Jesus. Jesus entra com um burrinho, com as pessoas com as palmas fazendo festa porque o rei está chegando, Jesus na expectativa do rei que eles achavam que eles estavam esperando, né? E Jesus entra num burrinho, não é verdade? Aí a historinha diz que esse burrinho chegou em casa e contou assim para a mãe dele. Mãe, nem sei como é que é a fêmea do burrinho, né? Mas a mãe do burrinho lá. A mãe do burrinho falou assim, mãe, você não vai acreditar. Hoje eu cheguei em Jerusalém e tinha uma festa para mim. Você precisava ver, mãe, como que as pessoas me recebiam, colocavam palmas para eu passar. Ó, elas me amam muito. A senhora precisava ter visto a festa que eles fizeram, porque eu estava chegando em Jerusalém. Aí a mãe falou, ah, tá, sim, tá bom, tá bom. Não deu muito ouvido. No outro dia, o burrinho foi super animado de novo para o mesmo caminho, porque ele queria, né, as palmas, a festa que tinha recebido naquele dia que Jesus estava em cima dele. E ele chegou ali, não tinha ninguém para ver ele, estava tudo normal, ele voltou para casa entristecido. Mãe, hoje eu fui lá, ninguém me recebeu, mãe. Ninguém fez festa para mim. E aí a mãe do burrinho falou, é porque não tinha a ver com você. Era sobre quem estava em cima de você. Era sobre Jesus. E com a gente é a mesma coisa, né? Nada tem a ver conosco. Tudo tem a ver com Cristo Jesus que habita em nós. Nem aquilo que eu passo de bom, nem aquilo que eu passo de ruim, né? Isso muda a minha perspectiva. Eu espero que mude a sua perspectiva também. Então, eu não quero aqui hoje, nessa noite, apenas trazer uma palavra de consolo ao seu coração. Eu orei e oro para que o Espírito Santo traga o consolo que só Ele pode trazer, né? Porque nós não somos capazes de consolar essas dores, só o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o dom celestial que nós recebemos quando recebemos Cristo. Então, nós temos
acesso a esse consolo que podemos desfrutar todos os dias, desfrutando da presença dele. Mas além de trazer um consolo para o seu coração, dizer que a dor não é a sua identidade, né? Porque você veio de Deus, né? Você é a imagem dele. Em Cristo Jesus, essa identidade original é reconciliada depois, né, do que o pecado entrou em Adão. Além de trazer o consolo, dizer que você vai sobreviver à dor, que é possível sobreviver à dor, e ainda é possível extrair coisas preciosas da dor e nos tornar mais parecido com Cristo, porque esse é um dos propósitos da dor, nos tornar cada vez mais parecido com Cristo Jesus, cujo qual temos o propósito hoje de manifestar nessa terra, porque a terra aguarda a manifestação dos filhos. Então, como filhos, a nossa identidade, passamos por dores que não é a nossa identidade, para que Cristo seja manifesto, mas eu não quero apenas trazer uma palavra de consolo. Eu sei que o Espírito Santo ele vai fazer isso, né? Eu quero também trazer uma palavra de encorajamento no seu espírito, para que você possa encarar os momentos de dores com uma mente renovada, né? Eu quero trazer essa palavra de encorajamento a você. Se aproprie daquilo que está na palavra. A palavra tem muita revelação sobre tempos de dores, sobre tempos de sofrimento. E eu quero que no seu espírito, em nome de Jesus hoje, você seja encorajado a sair talvez de um lugar de vítima. A dor às vezes faz isso, a gente se vitimiza quando a gente está num momento de dor, mas não se vitimize e nem se coloca no lugar de vítima. É um privilégio sofrer, ser participante do sofrimento de Cristo Jesus. Todos os grandes homens da palavra passaram por momentos de dores. Não existe um evangelho fácil, como muitas vezes a gente vê ser pregado, onde nós, a partir de aceitar a Jesus, nós vamos ter só vitórias, nós vamos ter só alegria, vai ser tudo mil maravilhas e maravilhoso, né? A Bíblia, né, que eu conheço, não diz isso, né? Eu vejo os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, né, passando por muitas provações. E a Bíblia cheia de versículos e de instruções para nós passarmos esse momento. Muita gente tem medo de ler Apocalipse, e é um livro que eu tenho amado ler nesse tempo, e as pessoas às vezes têm medo, porque falam, meu Deus, tenho medo do que está escrito lá. Mas pensa, Deus, ele teve o cuidado, não sei nem a palavra, né, que é difícil colocar Deus em palavra, né, porque não tem como a gente colocar Deus em palavra, Deus não se resume a nada, né? Mas Deus, ele deixou a gente avisado de tudo o que vai acontecer para que isso fortaleça a nossa fé, né? Então, se hoje estamos passando por dores, cada um na sua individualidade, haverá um tempo que as dores serão maiores ainda. Se você lê a Bíblia, você sabe disso. Haverá um tempo que as dores elas vão ser muito maiores, elas vão ser muito mais difíceis, principalmente para o povo de Deus. E se hoje a minha dor já me apavora, ou já me coloca em dúvida a minha fé, ou de quem é Deus, ou de quem eu sou, imagina como vai estar a igreja de Cristo nos tempos que o Apocalipse nos revela. Então, quando eu leio o Apocalipse, meu coração se enche de esperança, não de alegria, não que eu não sinta a parte desagradável da dor, porque eu sinto, mas Deus, ele deixou revelado para que isso fortaleça a nossa fé, para que a gente persista, para que a gente permaneça, para que a gente não desista, para que a gente corra para o alvo, né? Então, em nome de Jesus, que a sua fé seja fortalecida nessa noite, mesmo com lágrimas, mesmo chorando, mesmo com dor, mesmo sofrendo. Entender também, gente, que são estações. Em janeiro, Deus me deu essa palavra sobre estações. Eu não sabia tudo que eu ia passar em janeiro quando o Senhor me deu essa palavra, né? Nós, né, a gente falou aqui de João 15, que Jesus fala que ele é a videira e Deus é o agricultor, e nos compara, né, ali a planta. Então, as plantas, elas passam pelas estações. Então, se hoje eu estou sofrendo porque eu estou no meu tempo de inverno ou de outono, daqui a pouco vai chegar a primavera, vai chegar o verão. E quando eu estou na primavera e no verão, daqui a pouco vai chegar o inverno.
Dias maus, eles vêm, é cíclico, né? Aqui nessa terra é cíclico, né? Então, hoje eu estou vivendo talvez um outono, estava vindo de um inverno, e eu creio que eu estou me caminhando para uma primavera. E eu preciso, na primavera e no verão, desfrutar de tudo que eu puder desfrutar daquele tempo, porque o inverno vai chegar, porque o outono vai vir. Porque isso só vai acabar na eternidade, onde em Apocalipse diz que nossas lágrimas serão definitivamente enxugadas em um lugar onde não haverá dor. Aqui, se você está na primavera, desfrute, floresça. Se você está no verão, se desfrute da energia do verão, né? Se você está no inverno, né? Permaneça, permaneça, que daqui a pouco o outono chega, né? Então, independente da estação, permaneça na videira, permaneça em Deus. E a gente vai entender que a dor não vai ser confundida com quem nós somos. Eu sou filha de Deus, vim dele e para ele eu estou indo. Enquanto isso, algumas dores serão, né, passarão na minha vida para que ele, Cristo, seja glorificado. E às vezes não existe outra maneira que não seja através da dor. O próprio Cristo passou por isso. Não tem um menor problema, não há nada que possa fazer com que eu pense que eu não vá passar se o próprio Cristo passou. Então, amados, espero que o Espírito Santo complete o seu coração, né? Continue ministrando o seu coração, porque cada um tem um contexto de dor diferente, né? Eu tenho as minhas, vocês têm a de vocês, cada um tem um propósito diferente na sua dor. Eu não sei qual é o propósito, não sei, mas eu sei que existe, né? Então, rumine essa palavra. Se você tiver um momento, pega essas passagens, vai para o seu canto com o Espírito Santo, deixa ele continuar ministrando aquilo que especificamente para a sua vida ele quer falar, para a sua dor. E viva a sua identidade em Deus, que é o nosso propósito. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, né? Palavra tremenda mesmo aos nossos corações. Eu esperava que seria assim mesmo, né? Ellen, e a gente vê que o Senhor, né, Ellen, ele não chamou ninguém que estava bem, estava são, né? Sempre tinha um problema, tinha uma dificuldade. É assim que o Senhor nos quer, com a dor, passando por dificuldades, por tristeza, que aí ele vai nos fazer fortalecidos, vai mostrar quem somos de verdade. Né? E eu amei essa colocação, primeiro da identidade, mostrar, né, quem realmente somos, para onde vamos, quem temos como pai verdadeiro. E que Deus, assim, né, venha aplicar essa palavra nos nossos corações e não volte vazia, com certeza não, que a gente esteja firmados no Senhor. Aleluia, amém. Deus, eu agradeço mais uma vez a irmã, né, por aceitar assim tão prontamente e ter nos abençoado, que o Senhor continue trazendo, né, graça sobre sua casa, ele, sobre seu esposo. Eu sempre falo que a obra da segunda casa é maior do que da primeira. Então, Deus tem promessas para nós, né, para a sua vida, a vida da sua família. E que, assim, nós, como você citou, né, a gente não fica se vitimizando o tempo todo. Essa é minha dor, eu tenho que carregar essa dor, eu tenho que carregar esse sofrimento, né? Eu estou passando por isso. Não, gente, vamos olhar para Jesus, vamos passar pelo vale, mas vamos crer, né, que lá do outro lado tem algo muito especial nos esperando. Né? Vale é um lugar de Ontem eu falei passagem. na igreja. Sim, Ainda que domingo eu eu citei na ande igreja. pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande. Então, vale é um lugar de passagem, não é um lugar da gente ficar. Então, a gente vai passar, a gente vai sofrer, mas a gente não vai se fixar nesse lugar da dor, né? Do vale. A gente vai passar por esse vale e saber que o Senhor está nos esperando ali, ó, de braços abertos, né? A todo tempo. Vai nos dar força. Agora a gente tem que firmar os nossos olhos em Cristo, né? Para a gente não vacilar. Quando eu sinto uma dor física, Daniel até briga comigo, eu corro e tomo logo remédio. Eu não quero ficar com dor.
Eu nem sei a consequência que vai me dar. Às vezes tomar 2 Neosaldina e tomar um café em cima. Doideira minha. Mas, no meu entendimento, eu vou ficar bem. Imagina essa dor emocional, espiritual, física, em Cristo Jesus, que é o nosso remédio, né? Bom, então nós vamos orar. Eu convido, né, mais uma vez a participação da irmã que está aqui a orar, Sim, encerrando esse momento agora. sim. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo precioso de poder compartilhar aqui com os meus irmãos do fruto que o Senhor tem me permitido experimentar nesse tempo. Glórias ao Senhor por cada vida que está aqui conectada, Pai. Eu te agradeço por cada um. Eu não os conheço, não sei quais são as dores, quais são as dificuldades que cada pessoa tem passado ou passou e ainda sofre hoje. Pai, mas eu quero interceder ao Senhor nessa hora, que o teu Espírito Santo, que é aquele que traz o consolo sobrenatural, venha sobre cada vida que está aqui conectada nessa hora, sobre cada família, trazendo consolo, Espírito Santo, que só o Senhor pode dar aos corações. Enxugue toda lágrima nesse dia, em nome de Jesus. Que pessoas nessa hora possam experimentar do consolo do Senhor, da presença do Senhor, de uma maneira muito mais elevada, Senhor, para que seja testificado no coração e na mente delas, de que o Senhor se importa sim com as nossas dores e que em Ti toda dor tem um propósito. Pai, que cada um seja encorajado no seu espírito a permitir que suas dores glorifiquem o teu santo nome. Em nome de Jesus, que sejamos filhos mais maduros, né? Que deixemos de ser meninos na fé, mas passemos a ser filhos maduros em Ti a partir das dores, para que elas não sejam em vão, para que valha a pena, Pai, cada lágrima, cada sofrimento, Senhor, para que o Senhor seja glorificado, para que o teu reino cresça, para que mais e mais pessoas possam te conhecer em nome de Jesus. Glória a Deus pela tua palavra. E que a cada momento, Senhor, de sofrimento que passarmos nessa vida, o Senhor possa estar, como o Senhor faz a cada momento, esticando os nossos músculos, né? Esticando-nos para que a gente possa passar te glorificando em todas as coisas. Que o Senhor testifique, Pai, na vida de cada pessoa, essa palavra aqui ministrada, para que ela possa produzir frutos, Senhor, que glorifiquem o teu santo nome. Assim eu oro, Senhor, e abençoa a vida da Cris nesse ministério. Abençoe, Pai, esse canal aqui, que é um campo de influência do Senhor, que pessoas sejam alcançadas, sejam tocadas através da tua palavra, que é viva e eficaz aqui, Senhor, nesse ambiente virtual, em nome de Jesus. Glórias ao Senhor sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Ó, um beijo. Agradeço muito obrigada muito, mais tá? uma vez. Todo mundo que está aí, não dá para falar o nome de todo mundo. Pois é, muita gente. Mas eu vi pessoas que são amigos, meus familiares, minha mãe, irmã, tios, enfim. Meus amados irmãos da segunda igreja também, que moram no meu coração. Né? Muitos acompanham os meus processos, me mandam mensagens, me mandam versículos, oram por mim. E eu quero agradecer muito porque eu sei que as orações me alcançam, me alcançaram, têm me sustentado, porque tudo isso só é possível ser vivido, né, em Deus. E eu sei que a intercessão dos irmãos alcança a minha vida, alcançam a minha casa, e eu sou muito grata. Então, muito obrigada, gente. As orações, as pessoas que estão aqui, muito obrigada mesmo. E que a gente sinta, né, a gente saiba. Sinta não. Isso é algo muito importante em relação à dor que eu não falei, né? A fé em Deus tem muito a ver com aquilo que a gente sabe, muito pouco com aquilo que a gente sente. Né? Então, não deixe aquilo que você sente governar, né? Para que você viva pela convicção que você tem na palavra. E isso faça cada dor valer a pena. Gente, eu não posso deixar que
passe despercebido ou não vale a pena, por exemplo, ter um filho hoje no céu com Jesus. Eu louvo e agradeço a Deus, porque hoje eu sei que eu tenho um filho que está com Jesus. Só que eu aqui não posso permitir que essa dor tenha sido em vão. Eu preciso entregar essa mão no Senhor para que Ele possa, com todo o potencial que essa dor tem de produzir em mim, glória para Ele através dessa dor. Então, não deixe que a luta que você está passando, a dor, seja em vão, porque ela não vem em vão. Mas diante do meu posicionamento, ela pode ser em vão, se eu não permitir. Então, que vale a pena, em nome de Jesus. Cada dor. Glória a Deus. A glória de Deus. Cada hora você nos surpreende mais ainda, menina. Que testemunho. Mas é um testemunho, né? Um testemunho para a glória do nosso Deus. Amém. Ó, vamos dar uma paradinha para nossa foto. O Dani tá me cobrando, porque senão depois eu não consigo tirar a foto. Ok. Ó, beijo, linda. Volte mais vezes. E a segunda igreja é sua casa. A segunda igreja é sua casa, você sabe disso. Quando quiser aparecer, estaremos de braços abertos, tá? Para você e toda a sua família. Amém. Deus abençoe. Estou à disposição. Beijos. Amém. Obrigada.